Bom dia a todos. Obrigado por participarem da teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2025 da Eneva. Vamos começar pelo slide 4. Inicio para essa teleconferência com uma ótima notícia sobre o EBITDA do terceiro trimestre, que alcançou um valor recorde pelo quarto trimestre consecutivo. Nosso EBITDA trimestral atingiu a marca de 1.823 bilhões de reais, um aumento de mais de 61% na comparação com o mesmo período de 2024. Esse resultado reflete uma implementação exemplar do plano de negócios da companhia, que combina o crescimento da nossa base de ativos, a materialização de resultados de novas cadeias de valor no mercado de gás e as diversas iniciativas de otimização e eficiência nossas operações correntes. Muito mais do que resultados isolados, essa evolução contínua evidencia a consistência da estratégia da companhia e a resiliência dos nossos modelos de negócio, que seguem criando sólidas oportunidades de crescimento no curto, médio e longo prazos. No Hub Sergipe, tivemos mais um trimestre excepcional, com crescimento de 206 milhões de reais no EBITDA do período. Além da boa performance operacional da usina, contamos com operações recorrentes de fornecimento de gás firme e flexível na malha e operações oportunísticas de comercialização de GNL, aproveitando as janelas de preços e disponibilidade de cargas ao longo do período. Todos esses negócios foram originados a partir da mesa de comercialização de gás natural da Eneva, criada há pouco mais de 2 anos. Por fim, também registramos no resultado do Hub Sergipe o recebimento da indenização pelos custos incorridos no final do ano passado para a substituição do Raízen, com a aprovação de reembolso superior a 110 milhões de reais pelas seguradoras. Na linha de negócio de gás off-grid, após finalizarmos o comissionamento das plantas de liquefação do Parnaíba, no primeiro trimestre de 2025, seguimos registrando aumentos anuais substanciais no resultado. O EBITDA do segmento apresentou um aumento de 72 milhões de reais contra o terceiro trimestre de 2024. Para ampliarmos a nossa capacidade, continuamos avançando no plano de construção do terceiro trem de liquefação de gás, com a finalização da contratação dos fornecedores dos equipamentos e com o início das obras civis. Com essa expansão, posicionamos a companhia para capturar oportunidades em um mercado que tem alto potencial de crescimento, oferece contratações de receitas firmes e margens mais atrativas para a remuneração das reservas de gás excedentes da bacia do Parnaíba. Na frente de eficiência, nossos esforços contínuos em otimização de custos e despesas gerenciáveis se traduziram em uma redução nominal de custos fixos e SG&A, que reduziram 39 milhões de reais nesse semestre, quando comparados com o mesmo período de 2024. Esse resultado ressalta para o compromisso dos times de OIM e de suporte da Eneva com a disciplina financeira. Com o avanço do resultado corrente da companhia, alcançamos um outro marco histórico em nossos indicadores financeiros, um fluxo de caixa operacional recorde, de 1.965 bilhões de reais, um aumento de 54% frente ao terceiro trimestre de 2024, refletindo não apenas o sólido desempenho operacional, mas também uma expressiva variação positiva do capital de giro no período, com a monetização dos nossos estoques de carvão e de GNL. Os sólidos resultados da companhia ao longo do ano de 2025 e, em particular, neste terceiro trimestre, resultaram em uma redução da alavancagem de 0,9 vezes se comparado ao mesmo período do ano de 2024, resultando em uma razão dívida líquida EBITDA de 2,7 vezes ao final do terceiro TRI. Desta forma, o indicador permanece no mesmo patamar do trimestre anterior, mantendo amplo espaço no balanço para o novo ciclo de crescimento da companhia que se aproxima. A aceleração do despacho por ordem de mérito no período também contribuiu para impulsionar os nossos resultados. Oferecemos capacidade flexível e despachável a preços competitivos, assegurando com o nosso portfólio a confiabilidade do sistema integrado nacional, seja em um contexto de escassez hídrica, seja para compensar a intermitência da geração das energias renováveis ou para complementar picos de demanda.
Com a antecipação dos PPAs do leilão de reserva de capacidade de 2021, confirmada no início de julho, iniciamos no período o recebimento de fluxo de receitas que estavam projetadas somente para 2026. O contrato da usina Viana, no Espírito Santo, teve início em agosto e os contratos das usinas Parnaíba 4 e Gera Maranhão começarão a vigorar em outubro. Esses contratos adicionarão fluxo anual de receitas fixas incremental de mais de 360 milhões de reais para a companhia, além da possibilidade de capturar margens variáveis em caso de despacho. Por fim, em outubro, tivemos a divulgação da portaria normativa final com as regras para o próximo leilão de reserva de capacidade, previsto para 18 de março de 2026. O leilão, que pode ser um dos maiores já organizados em nosso país, é uma oportunidade importante para recontratarmos nossos ativos que têm contratos vencendo na janela de 26 a 31, além de possibilitar a contratação de novos projetos térmicos, conforme necessidades. Sempre acreditamos na necessidade de capacidade adicional, com geração flexível para complementar a matriz elétrica brasileira, e nos preparamos para essa oportunidade. Criamos espaço em nosso balanço, garantimos equipamentos críticos e desenvolvemos um pipeline de projetos que, ao integrar soluções de suprimento de gás flexível à construção e operação de ativos termoelétricos, tem vantagens competitivas relevantes para endereçar tanto as necessidades do sistema, quanto para gerar valor de longo prazo para os nossos acionistas. Seguimos confiantes na nossa estratégia, avançando na implementação, com disciplina financeira e preparando a companhia para aproveitar as diversas oportunidades de crescimento que nossos modelos de negócios pioneiro continuam a criar. Com isso, passo a palavra para o Marcelo Habib, que apresentará a evolução do nosso resultado. Obrigado, Lino. Bom dia a todos. Passando agora para o slide 5, eu apresento a evolução do nosso desempenho financeiro e os marcos alcançados nesse período. Como o Lino adiantou, registramos o maior EBITDA de nossa história, somando 1 bilhão e 823 milhões de reais no trimestre. Foi um crescimento de 61% em relação ao terceiro trimestre de 2024 e uma taxa de crescimento anualizada de 46% nos últimos 5 anos. O expressivo desempenho dos nossos ativos também impulsionou nossa geração operacional de caixa, superando inclusive o EBITDA, que atingiu um novo patamar histórico de 1 bilhão 965 milhões de reais. Foi um aumento de 54% em relação ao terceiro trimestre de 2024. Esses marcos refletem a concretização de importantes avenidas de crescimento em iniciativas que mapeamos no nosso planejamento estratégico e implementamos ao longo dos últimos anos. Crescemos de forma orgânica, inorgânica e nas frentes comerciais e operacionais, explorando e expandindo as cadeias de valor em que estamos presentes. Na frente inorgânica, os ativos que adquirimos no final de 2024 contribuíram com resultado e fluxo de caixa robustos e resilientes no curto prazo, reforçando nosso balanço e destravando valor incremental através de captura de sinergias financeiras e operacionais ao serem integrados no nosso portfólio, e da criação de opcionalidades futuras, como a antecipação do início dos contratos de reserva de capacidade, já materializada, e os potenciais novos ciclos contratuais que buscaremos contratar no próximo leilão de reserva de capacidade. Na frente orgânica, iniciamos esse ano o contrato regulado da usina Parnaíba 6 e inauguramos o modelo de comercialização de gás off-grid, com a implementação de operação pioneira de produção e distribuição de GNL por modal rodoviário no Nordeste, no modelo de negócio que melhor remunera a nossa molécula. Também desenvolvemos o modelo de negócio de gás on-grid, após a conexão do Hub Sergipe à malha. Nesse segmento, celebramos contratos firmes e flexíveis de suprimento de gás natural através da nossa estrutura na mesa de gás. Além disso, tivemos sucesso em aproveitar as arbitragens de mercado GNL com nosso contrato de suprimento de longo prazo, criando mais uma janela de oportunidade a ser eventualmente explorada. Apenas nos 9 primeiros meses desse ano, já geramos um EBITDA de mais de 300 milhões de reais com essas operações. Na esfera operacional, implementamos uma série de iniciativas que culminaram na melhora da disponibilidade e eficiência dos nossos ativos, cujo melhor exemplo é a usina de Jaguatirica II, que elevou suas margens fixas e variáveis. Além disso, mantivemos o foco na disciplina financeira, com custos e despesas controlados, e a captura de sinergias com os ativos adquiridos, permitindo uma maior geração de valor das nossas operações correntes. A evolução dos nossos resultados demonstra o potencial dos nossos modelos de negócio e das nossas competências, que permeiam diversas cadeias de valor
para cada vez mais oferecer soluções que supram as necessidades dos mercados onde atuamos, permitindo a captura de oportunidades significativas. Além disso, nossa base de ativo, majoritariamente contratada com receita fixa de longo prazo, indexada à inflação, garante resiliência e previsibilidade à maior parte do nosso resultado. Bom, com isso eu passo a palavra agora para o Marcelo Lopes, que irá apresentar mais detalhes da nossa performance nos segmentos de comercialização de gás. Obrigado, Habib. Bom dia a todos. Seguindo aqui para o slide 6, gostaria de destacar a evolução dos nossos resultados nos segmentos de comercialização de gás on-grid e off-grid. No gráfico, destaco os resultados robustos que tivemos nos primeiros 9 meses de 2025, que já ultrapassam a marca de R$500 bilhão. O modelo de comercialização off-grid, que compreende o resultado das nossas plantas de liquefação do Parnaíba, já contribuiu com mais de R$200 milhões de EBITDA no acumulado do ano. Nesse segmento, as receitas ainda seguem um ramp-up de acordo com a curva de volume contratada, que tem previsão de aumentar gradualmente nos próximos anos. Os resultados refletem as margens que monetizamos no nosso gás natural, com fluxo de receita firme, garantido por cláusulas de take-or-pay. Como o Lino já falou, tivemos avanços importantes na construção do terceiro trem de liquefação da planta, que expandirá sua capacidade em mais 50%, ou seja, para 900 mil metros cúbicos dia. Concluímos a contratação dos principais fornecedores e iniciamos as obras civis. A nossa expectativa é ter o início da operação da nova unidade em meados de 2027. A gente acredita bastante no potencial a ser destravado por esse negócio, com a perspectiva de expansão de demanda por GNL como substituto ao diesel para o transporte rodoviário de carga pesada, e temos cada vez mais parceiros relevantes envolvidos e investindo na estruturação dos primeiros corredores logísticos do país, com oferta de gás natural e GNL para o segmento de transporte rodoviário. Na frente de comercialização on-grid, no Hub Sergipe, já somamos uma contribuição expressiva de mais de R$320 milhões de EBITDA no acumulado do ano. Desse total, R$260 milhões foram resultado direto da estruturação de operações oportunísticas no mercado de GNL, com a otimização de cargas pela nossa mesa de gás, aproveitando o contexto de preço de commodity e a dinâmica do setor elétrico nacional. Os outros 60 milhões foram frutos das receitas dos contratos firmes e flexíveis firmados nas operações dentro da malha integrada de gasodutos. Os resultados obtidos reforçam nossa tese de investimento quando adquirimos a Celsi para desenvolver o Hub Sergipe. E ainda destacamos que temos o potencial relevante de geração de valor a partir da infraestrutura remanescente do Hub. A capacidade excedente do FSRU, arrendada até 2044 lá em Sergipe, nos permite tanto firmar novos contratos de venda de gás firme ou flexível, com clientes de diferentes perfis, quanto suprir o portfólio existente ou de novos projetos termoelétricos da Eneva, de forma altamente competitiva, sem a necessidade de CAPEX incremental. Lembramos que temos ainda um portfólio de projetos de expansão adjacentes ao Hub, que podem ser desenvolvidos conforme falarei um pouco mais na sequência. Seguiremos trabalhando com foco para extrair o máximo das nossas competências e cadeias de valor, otimizando nossos ativos e contratos, e preparando a companhia para aproveitar o máximo potencial dos nossos negócios. Passando agora para o slide 7, gostaria de apresentar os principais destaques em relação ao leilão de reserva de capacidade de 2026 e as oportunidades que vislumbramos. Acompanhando a necessidade crescente de capacidade para a garantia da segurança energética da nossa matriz, cada vez mais intermitente, e em linha com o nosso planejamento estratégico, viemos desenvolvendo e adquirindo diversos projetos ao longo dos últimos anos, para ofertarmos soluções competitivas ao Sistema Interligado Nacional nos leilões de geração. Sendo o próximo leilão programado e aguardado há quase 4 anos pelo mercado, o LRCAP 26 representa uma oportunidade relevante de geração de valor para a Eneva, tanto a partir da recontratação de ativos existentes, quanto para monetizar novos projetos de nosso extenso pipeline, garantindo tanto receita fixa para remunerar a disponibilidade de capacidade, quanto receitas variáveis atreladas à venda de energia e gás nas oportunidades que tiverem despacho. Conforme a portaria normativa final divulgada em 23 de outubro, o LRCAP será realizado dia 18 de março de 2026
e contará com 8 produtos, com início de suprimento entre agosto de 2026 e agosto de 31, permitindo a participação de projetos termoelétricos movidos a gás e carvão, além da ampliação de usinas hidrelétricas. 6 produtos serão dedicados a projetos térmicos e 2 a projetos hídricos, sem a competição direta entre essas fontes. Em relação aos produtos térmicos, os 6 produtos de 2026 a 2031 permitem a participação de projetos existentes a gás em ciclo simples ou combinado, bem como os projetos a carvão mineral existentes. Os produtos de 2028 a 2031 também permitem a participação de projetos térmicos novos, mas apenas a gás natural, e devido aos requisitos mínimos de operação mais adequados para os projetos de ciclo simples. Os contratos serão de 10 anos para os ativos existentes e 15 anos para os novos projetos. Projetos térmicos, novos ou existentes, com suprimento de combustível utilizando ou não a malha de gasodutos, competirão diretamente e deverão comprovar disponibilidade de combustível para toda a capacidade vendida. Os projetos também precisarão estar aderentes aos parâmetros de operação divulgados pelo governo na portaria. Esses requisitos visam garantir flexibilidade operativa ao sistema, sendo que a regra de comparação dos projetos privilegia aqueles mais flexíveis. A Eneva chega nesse leilão com um posicionamento diferenciado, tanto pelo nosso parque térmico existente, como pelo nosso pipeline de projetos diversificados. Nossa oferta de capacidade instalada a partir das usinas a gás existentes é da ordem de 1,3 GB, com ativos já disponíveis para recontratação já a partir de 2026. E nossas usinas a carvão podem oferecer mais 700 megawatts ao sistema em 2028. Somado a essa capacidade, temos um pipeline de projetos Greenfield e Brownfield em diferentes níveis de competitividade e maturidade, com a possibilidade de entrega de projetos novos já a partir de 2028. Nossos modelos de negócio verticalizados, que combinam soluções de suprimento de gás flexíveis, seja através da exploração e produção de gás, seja através de terminais de importação de GNL, com a infraestrutura proprietária e geração termoelétrica, conferem uma vantagem estrutural em termos de custo, prazo e flexibilidade de oferta em nosso portfólio. Além disso, nos preparamos para aproveitar todo o potencial dessa oportunidade, adquirindo equipamentos críticos de forma antecipada e mantendo um balanço saudável para acomodar um novo ciclo de CAPEX. Seguindo o que foi divulgado pelo Ministério, os próximos marcos do leilão incluem cadastramento e envio dos documentos dos projetos pelos ofertantes até essa sexta-feira, 14/11, e o cadastro dos parâmetros de CVU e flexibilidade operativa até 12 de dezembro. Estimamos que a publicação da consulta pública do edital saia até dezembro, para viabilizar a publicação do edital que trará as condições finais e preço teto do leilão até fevereiro de 2026. Outros marcos importantes para a dinâmica e competitividade do leilão serão a publicação da nota técnica de capacidade remanescente para escoamento de geração, que são as margens de escoamento, prevista para 16 de janeiro, a divulgação dos projetos habilitados, que é aguardada para fevereiro de 2026, e a realização do leilão em si, que tem data marcada para 18 de março do próximo ano. Com o LRCAP 2026, temos uma oportunidade concreta para estender o ciclo de vida de nossa base de ativos existente e começar a viabilizar o próximo grande ciclo de crescimento orgânico da companhia. E esse certame não será o último dos leilões de capacidade, considerando a crescente demanda por eletricidade da nossa economia em desenvolvimento, a penetração cada vez maior de fontes renováveis e a escassez de novos projetos hídricos. A tendência é que existam novas e recorrentes oportunidades de contratação de capacidade no sistema. Buscaremos aproveitar ao máximo essa oportunidade, de forma a potencializar a geração de valor para os nossos. Passo de volta a palavra para o Habib, que apresentará os destaques financeiros do trimestre. Obrigado, Marcelo. Vamos passar agora para o slide 9, para ver os principais efeitos que contribuíram para a variação do EBITDA na comparação entre os trimestres. Então, tivemos uma contribuição relevante dos resultados dos ativos térmicos a gás adquiridos no quarto trimestre de 2024, que adicionaram 457 milhões de reais ao nosso EBITDA. O Hub Sergipe também contribuiu de forma expressiva, com um crescimento de 206 milhões de reais na comparação anual,
Esse aumento foi impulsionado principalmente pelo efeito pontual da indenização do seguro do Heiser, pela melhoria da margem fixa da usina e pela contribuição dos resultados da trading de gás on-grid. Na comercialização off-grid, o segundo trimestre de contribuição integral da planta de Small Scale LNG gerou um aumento de 72 milhões de reais no EBITDA do segmento. Em Jaguatirica e nas usinas do Complexo Parnaíba, o aumento total foi de 69 milhões de reais, impulsionado pela intensificação do despacho do mérito, que contribuiu para o crescimento das margens em ambos complexos, além da melhoria da disponibilidade e eficiência em Jaguatirica. A dinâmica positiva foi parcialmente compensada pelo resultado do upstream, devido ao aumento das despesas com exploração, dada a campanha sísmica em andamento, e custos não recorrentes e retroativos com participação especial contabilizados no trimestre. Além disso, tivemos um menor resultado na holding, reflexo do efeito pontual do ajuste do earn-out pela antecipação do CRCAP da Gera Maranhão. Bom, mais uma vez eu reforço que o resultado é fruto da resiliência e potencial dos nossos modelos de negócio. Por um lado, o componente expressivo da receita fixa garante estabilidade de cerca de 90% do nosso resultado. Por outro, estamos constantemente aumentando nossa base de ativos, com retornos atrativos e desenvolvendo novos modelos de negócio, permitindo assim que os resultados cresçam de forma contínua e estável. Passando agora para o slide 10, apresento os principais impactos no resultado financeiro entre os trimestres. O resultado financeiro líquido apresentou uma melhoria de 105 milhões no terceiro trimestre de 25, quando comparado ao mesmo período de 24, totalizando uma despesa líquida de 373 milhões de reais. Os principais impactos que contribuíram para essa melhoria foram as maiores receitas de aplicações financeiras e os movimentos de liability management que fizemos ao longo do ano na companhia. Na sequência, no slide 11, vemos as principais variações no fluxo de caixa do período. Como destaquei, o fluxo de caixa operacional registrou o patamar histórico de 1.965 bilhões de reais nesse trimestre, impulsionado pelo EBIT da recorde das operações, pela variação positiva do capital de giro no período, principalmente com a monetização dos estoques de carvão e GNL. O fluxo de caixa de investimentos consumiu 1.523 bilhões de reais, direcionados principalmente para o projeto Azulão 950, para as atividades de exploração e desenvolvimento do upstream, para as atividades de sustaining dos ativos operacionais da companhia. O fluxo de caixa de financiamento registrou saída líquida de 360 milhões de reais, refletindo principalmente os montantes pagos com amortizações, juros e arrendamento. Os valores pagos foram parcialmente compensados pelas captações do período, com destaque para os desembolsos de quase 700 milhões de reais junto ao BASA e ao BNB, para os projetos de Azulão 950 e do Small Scale LNG, contribuindo para o reforço da estrutura de capital para o período. Como resultado, a Eneva encerrou o trimestre com uma posição de caixa robusta de 3.937 bilhões de reais. Representa um aumento de 81 milhões de reais frente ao final do segundo trimestre de 25. Passando agora para o slide 12, eu apresento a nossa estrutura de capital atualizada. À esquerda, mostramos a evolução da dívida líquida da companhia, que encerrou o terceiro trimestre em 15,5 bilhões de reais. A nossa alavancagem fechou o trimestre em 2,7 vezes, uma queda de 0,7 vezes, comparado ao mesmo período de 24. Desconsiderando o impacto pontual das despesas não caixa com o impairment do carvão no quarto trimestre de 24, a alavancagem da companhia seria de 2,4 vezes, deixando espaço importante em nosso balanço para futuras alocações de capital, especialmente considerando o patamar de EBITDA recorrente da companhia. Nos demais gráficos, demonstramos a qualidade da nossa dívida, que encerrou o terceiro trimestre com um prazo médio de 5,8 anos e menor custo comparado ao mesmo período de 24. A melhoria da nossa estrutura de capital reflete nosso processo contínuo de liability management, além dos novos desembolsos de financiamentos com bancos de fomento em condições atrativas. À direita do slide, vemos o perfil da nossa dívida, que atualmente tem 82% do seu total atrelado ao IPCA, garantindo o alinhamento entre as nossas obrigações financeiras e o principal indexador das nossas receitas. De forma similar, o saldo das nossas dívidas atreladas ao CDI é compatível com o nosso saldo de caixa, criando praticamente um hedge natural entre obrigações e direitos da companhia. Por fim, vemos um cronograma de dívida que tem seu vencimento concentrado no longo prazo,
não trazendo assim pressão de curto prazo para a companhia e permitindo focarmos a liquidez nos nossos investimentos de capital. Bom, com isso eu passo agora a palavra para o Lino, que irá detalhar os investimentos e projetos de capital da Eneva. Obrigado, Habib. No slide 14, destacamos os investimentos realizados no trimestre. Totalizaram 1 bilhão e 567 milhões de reais. No Complexo Azulão 950, tivemos um investimento total de 839 milhões de reais no trimestre. Como destaque, 630 milhões de reais foram destinados ao serviço de construção e montagem na UTE, UTG e subestação. E 149 milhões de reais foram referentes ao recebimento e manutenção de equipamentos, mobilização da equipe de operação e custos logísticos. Também foram registrados 56 milhões de reais em atividades de suporte e pessoal. No upstream, os investimentos somaram 284 milhões de reais no trimestre, com destaque para 113 milhões destinados à aquisição e mobilização da nova sonda de perfuração, que está atualmente perfurando poços na bacia do Parnaíba, 71 milhões para a perfuração de 2 poços exploratórios e um poço de desenvolvimento, todos na bacia do Parnaíba, e 56 milhões de reais destinados ao desenvolvimento dos campos de Gavião Belo e Gavião Mateiro, também na bacia do Parnaíba. Nas atividades de sustaining dos ativos em operação da companhia, foram registrados 191 milhões de reais, principalmente direcionados para o Hub Sergipe, com a ativação do rotor previamente contabilizado em estoque e que foi instalado em uma das turbinas, e em Azulão Jaguatirica, principalmente para pagamentos contratuais periódicos de manutenção das turbinas e em outras manutenções preventivas e peças sobressalentes. Adicionalmente, 97 milhões de reais foram destinados a projetos na holding e ao desenvolvimento de projetos termoelétricos do nosso pipeline, além de 64 milhões na GNL Brasil, com a aquisição de 44 cavalos mecânicos e 8 veículos de apoio no período. Passando para o slide 16, vamos falar sobre o status dos projetos. Primeiro, apresenta as atualizações do projeto Azulão 950. Com os avanços nas obras e na construção e montagem, o progresso físico do projeto evoluiu de 67% no último trimestre para 78% ao final do terceiro trimestre de 2025. Na UTE, destaco na foto do canto superior esquerdo a montagem do disjuntor de máquina do circuit breaker do gerador, cabendo também destacar o recebimento e montagem dos pipe racks de Azulão 2. Na UTG, concluímos a montagem dos equipamentos de tratamento primário do gás, com o vaso de knockout, representado na foto do canto superior direito, além da montagem dos sistemas de óleo térmico e do eletrocentro. Também iniciamos o lançamento dos cabos de energização e controle da UTG. Na foto do canto inferior esquerdo, vemos a subestação do Complexo Azulão, 100% completa, e que foi energizada no final do terceiro trimestre. Na outra foto da parte inferior, fazemos referência ao início da montagem elétrica do sistema de captação de água para o ciclo combinado de Azulão 2. O projeto segue aderente ao seu cronograma, com previsão para o comissionamento de Azulão 1 no segundo trimestre de 2026, enquanto Azulão 2 tem sua conclusão estimada para o primeiro trimestre de 2027. Já os contratos regulados terão início em agosto de 26, no caso de Azulão 1, e julho de 27 para Azulão 2, conforme excludentes de responsabilidade aprovados pela ANEEL. Passando agora para o slide 17, compartilho as primeiras atualizações e marcos referentes do projeto de expansão da planta de liquefação no Parnaíba. Nas unidades de liquefação, destaco que já foi iniciada a fabricação dos principais equipamentos da fornecedora de tecnologia, a Furuí. Também concluímos a contratação da empresa que executará o serviço de construção e montagem da planta. No site, nas fotos à esquerda, foram concluídas as vias de acesso e a terraplanagem, e iniciamos as obras civis com a mobilização do canteiro de obra, materiais e equipamentos. Como próximos marcos, destaco o término da fabricação do primeiro lote de equipamentos da Furuí, agora no quarto trimestre, a entrega de todos os equipamentos da planta no site no segundo trimestre de 26
e a completação mecânica do projeto no primeiro trimestre de 2027. O comissionamento e o startup da planta estão previstos para o segundo trimestre de 2027, com a entrada em operação comercial estimada até o início do segundo semestre do mesmo ano de 2027. Passo agora a palavra para o Felipe Valverde para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado, Lino. Bom dia a todos. Bom, vamos começar agora, então, a sessão de perguntas e respostas. E eu lembro a todos que as eventuais perguntas devem ser enviadas por escrito na plataforma Zoom. As nossas duas primeiras perguntas vêm do Daniel do SAP. A primeira é: podem comentar um pouco sobre as perspectivas da empresa sobre as portarias de reserva de capacidade? Qual produto gerou mais interesse e quais ativos seriam prioritários para a participação? Daniel, acho que a gente já discutiu amplamente sobre o leilão de capacidade durante a apresentação e, em primeiro, a recontratação dos ativos existentes que têm seus contratos vencendo na janela de contratação do leilão é o primeiro grande objetivo. E o segundo grande objetivo é para expandir para a capacidade instalada da companhia. Só que não podemos dar mais detalhes além disso, porque se trata de estratégia de leilão e nós vamos preservar para a estratégia da companhia até o dia do certame. Obrigado, Lino. Segunda pergunta do Daniel é sobre o upstream. Podem falar um pouco sobre o aumento de despesas relacionadas à exploração no upstream? Além disso, quando podemos esperar um novo relatório de reserva? O aumento das despesas que foram registradas estão relacionadas a duas aquisições sísmicas importantes, uma na Bacia do Paraná e a outra na Bacia do Amazonas. A Bacia do Paraná foi concluída em outubro desse ano, e a aquisição sísmica da Bacia do Amazonas está agora no seu pico de atividade, com conclusão prevista para os últimos dias de dezembro, ainda desse ano de 2025. Essas aquisições são importantes para determinar quais serão os prospectos e os objetivos de futuras campanhas de perfuração que planejamos para o Amazonas em 2026, a partir do segundo trimestre, e para a Bacia do Paraná para 2027. E com isso já faço a ponte para outra parte da sua pergunta, que é quando esperar novas certificações de reserva. Certificações de reserva fazem sentido quando nós desenvolvemos atividades em uma bacia que mudam a certificação anterior. Então, como no ano anterior nós não tínhamos feito nenhuma atividade, nem de perfuração, nem de teste de poço, a gente não fez certificação, somente reproduzindo a certificação anterior, subtraindo os volumes consumidos no ano. Para esse ano, no início de 2026, vocês podem esperar uma certificação de reserva referente às atividades que estão sendo desenvolvidas na Bacia do Parnaíba, onde perfuramos diversos poços, tanto de desenvolvimento quanto de appraisal e de exploração, e performamos também diversos testes de poço. Então, teremos uma certificação, uma nova certificação de reserva para a Bacia do Parnaíba, atualizando com essas atividades no início de 2026. E para a Bacia do Amazonas, não houve atividade mais uma vez nesse ano, então vamos reportar simplesmente o consumo, mas teremos uma certificação de reserva certamente no início de 27, depois da campanha de perfuração que eu acabei de comentar, que vai se seguir para a atividade de aquisição sísmica que está em curso. Obrigado, Lino. Então, as próximas duas perguntas que recebemos vieram do André Sampaio, do Santander. A primeira é: como a empresa entende que o leilão de baterias pode interferir na demanda do leilão das térmicas? Vocês teriam interesse em participar do mercado de baterias? Marcelo? Obrigado pela pergunta. A gente entende que o leilão de bateria é uma iniciativa interessante do governo para trazer mais alternativas e modernidade para o setor elétrico. Agora, a gente não entende que ela deva influenciar muito na demanda do LRCAP, até porque a gente acredita que deve ser uma demanda experimental. Essa contratação ela deve ser de um volume que não seja tão significativo e para que se teste essa tecnologia, como que ela vai interagir dentro do setor elétrico. Então, a gente tem intenção, sim, em olhar projetos, né? A gente já vinha também estudando alternativas de projetos e devemos participar
a participar ativamente tanto das discussões aí relacionadas à portaria quanto do próprio leilão em si. Obrigado, Marcelo. Bom, a segunda pergunta do André Sampaio é: o governo busca reduzir o curtailment das renováveis. Redução da inflexibilidade térmica parece uma oportunidade interessante para atingir esse objetivo. Como a empresa vê essa oportunidade? Lino. André, certamente o despacho termoelétrico inflexível, nos mesmos momentos que existe geração por renovável, parece não fazer sentido, por uma vez que existe um recurso que está sendo não utilizado, ao passo que utilizamos um recurso que é não renovável e, portanto, no momento equivocado, né? Agora, dito isso, os contratos da companhia são de longo prazo, são firmes, assegurados pelo poder concedente. Nós estaremos dispostos para discutir sempre quando isso não resulte em nenhum tipo de destruição de valor dos projetos da companhia, uma vez que já fizemos investimentos de grande monta para que esses projetos fossem construídos e atendessem os contratos regulados. Então, assim, sempre tudo pode ser discutido, sempre quanto não cause nenhum prejuízo à companhia. E também é verdade que, reduzindo a inflexibilidade, existiriam volumes de gás adicionais que poderiam ser utilizados para alavancar os modelos de negócio da companhia, que dependem, obviamente, da utilização dessa molécula de gás. Obrigado, Lino. As próximas duas perguntas vêm do Felipe Andrade, do Itaú BBA. A primeira é: na visão da Eneva, devemos esperar uma sazonalidade da contribuição de comercialização de gás natural on-grid parecida com a que vimos nesse ano? Ou seja, mais concentrada no primeiro semestre, dada a dinâmica de despacho térmico no SIM? Marcelo. Bom dia, obrigado pela pergunta, Felipe. Certamente, se a gente tiver uma oportunidade de captura de arbitragem, a maior probabilidade é que essa captura seja no primeiro semestre, até porque o segundo tem mais chance de ter necessidade de utilização do gás para o despacho, como foi esse ano. Dito isso, não é certo que a gente vai ter esse tipo de arbitragem que a gente teve no ano de 2025 para 2026. Está, obviamente, atento e entendo, vamos buscar capturar. Obrigado, Marcelo. Segunda pergunta do Felipe é sobre equipamentos. Adicionalmente, como a Eneva vem observando o supply chain de turbinas e equipamentos críticos de novas usinas? Na percepção da empresa, quando comparamos o CAPEX por megawatt visto em condições comerciais atualmente versus o do último LRCAP, qual foi o aumento? Felipe, assim, primeiro, acho que não é novidade para ninguém, a revolução da inteligência artificial que está acontecendo na América do Norte e a grande demanda, né, por energia, e, além disso, uma demanda muito grande também por equipamentos de geração a gás no Oriente Médio, onde os países estão buscando substituição de geração a diesel por geração a gás, né? E isso, obviamente, resultou em um mercado do vendedor desses equipamentos. Então, antes até de falar de aumento de custo, primeiro as condições comerciais, no LRCAP de 21, você tinha a possibilidade de ganhar um projeto no leilão e depois debater com os fornecedores de equipamento e até mesmo fazer um bid entre eles para adquirir equipamento. Hoje nós estamos por uma situação completamente oposta, onde, se você deseja ter equipamento para construir um projeto, você tem que pagar reserva de espaço em fábrica com antecedência, sem nem mesmo saber se você vai ser vencedor ou não de um projeto no leilão. Então, assim, para a condição comercial em si, primeiro, ela é completamente diferente. E a questão do aumento de custo, dependendo do tipo de equipamento e o prazo, né, porque não é só o tipo, é qual o prazo que você deseja que esse equipamento seja entregue, a gente pode estar falando até de aumentos de custo da ordem de 100% de alguns dos equipamentos. Obrigado, Lino. Bom, com essa última pergunta, encerramos então a nossa sessão de perguntas e respostas do nosso call de resultado do terceiro trimestre de 25. Obrigado a todos por participarem e até a próxima conferência de resultados da Eneva. Bom dia.